Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Vamos nós, a nossa aula de fenômenos ondulatórios, parte 2. Vamos começar aí a nossa análise. Começamos com a difração. Aqui a difração muito interessante, que é a capacidade que uma onda tem de transpor, contornar um obstáculo, passar por uma fenda. É muito interessante mesmo. Aqui nós temos uma onda chegando aqui, né? Passando por esse buraco, por essa fenda, e após passar pela fenda, dá para ver aqui que mudam algumas características da onda. Algumas características não, muda o formato da onda, que nós vamos ver que as características de velocidade, frequência, comprimento de onda, essas características são mantidas iguais, ok? Bora nós. Aqui nós temos um menino fazendo aí uma serenata de amor para sua namorada. Percebo que tem uma parede e aí tem aquela pergunta. Bom, se o som é uma onda, se a luz é uma onda, por que que a menina só escuta o violão, né, a cantoria, mas não vê o menino tocando o violão, tá? Essa primeira afirmação, essa primeira pergunta, na verdade, faz com que diversos alunos associem a difração apenas à onda som. Então tomem cuidado, queridos, que difração não é, eu disse não é uma exclusividade do som, tá? A difração acontece com todas as ondas, só que nós temos algumas ideias que nós precisamos respeitar para que aconteça a difração também na luz. Vamos conversar sobre isso. E aqui tem mais uma fotinho só para mostrar mais uma belíssima difração aqui, ó. Dá para ver bem certinho aqui a ondinha passando pela fenda e aqui é o novo formatinho de onda. Então, beleza. Bom, difração é a capacidade que as ondas possuem de contornar obstáculos ou fendas. E de antemão, já vou deixar aqui uma frase muito importante que todo mundo tem que saber, que é um dos fenômenos, um dos principais fenômenos, que também é um fenômeno, que faz com que a gente diferencie a ideia de fenômenos gerados por partículas ou por ondas, tá? A difração é um fenômeno que diferencia ondas de partículas. A gente vai ver depois, né? Existe uma discussão muito grande sobre a dualidade da onda-partícula, né? E aí tem uma discussão sobre isso. Mas é um fenômeno muito interessante que a gente vai discutir depois, um pouquinho mais aprofundado ainda nessa aula, sobre a experiência da fenda dupla de Thomas Young, onde nós temos a difração associada a uma interferência, e nós vamos conversar sobre que a luz não propaga-se em linha reta, e sim em todas as direções, tá bom? Vamos nós. Dando aqui um ar um pouquinho mais, né, de profundidade, olha o que o professor irá fazer. Aqui eu tenho uma fenda, beleza? Deixa eu fazer aqui a fenda, tá? E aqui eu vou desenhar algumas ondas chegando. Vou botar aqui em azul, ondas chegando. Vou fazer bem simplesinho aqui, ó, para que a gente faça com calma e com um bastante entendimento. Aqui nós temos, né, o raio de onda, vamos imaginar que aqui seja o raio de onda, e a gente já sabe algumas coisas do tipo, entre linha cheia e linha cheia é o nosso comprimento de onda. Alguém gerou, né, alguém gerou essa onda. Então tem uma frequência associada a essa onda. E essa onda está num certo meio, né? Então nós temos aqui uma velocidade de propagação, por exemplo, para a direita. A gente sabe que esta fenda, vamos fazer aqui em roxo, essa fenda tem aqui, ó, um certo comprimento que eu vou chamar de comprimento D. Queridos, a gente consegue enxergar, né, até de forma visual, que após a onda passar pela fenda, ela vai assumir um formato de onda diferente, um formato de onda circular, nesse caso aqui, ó. Aqui, claro que eu não estou fazendo com perfeição, mas seria mais ou menos essa ideia, tá? Uma coisa importante que a gente precisa saber é que após a difração aqui nessa fenda, a onda muda somente seu formato, tá? Então isso quer dizer o quê? Que a onda continua com a mesma velocidade, com a mesma frequência, porque não mudou de fonte, com a mesma velocidade, porque não mudou de meio, apenas mudou aqui o formato que passa a ser circular, beleza? Bom, uma outra coisa interessante
É o seguinte, ó, existem situações que pode ser um aprofundamento, né, que os exercícios podem colocar duas fendas duplas. E essas duas fendas duplas geram uma interferência, que é isso que eu vou conversar depois com vocês, sobre essa interferência de duas fendas duplas, que é a ideia lá que eu vou falar, que é aquele aprofundamentinho que já já a gente vai fazer. Para que ocorra essa difração, o comprimento de onda, tá, tem que ser da mesma ordem de grandeza da distância d. O comprimento da onda do som e o comprimento de onda da luz são bem diferentes, inclusive muito diferentes. O comprimento de onda do som é muitas vezes maior do que o comprimento de onda da luz. O comprimento da onda do som é da ordem de grandeza de 1 metro. O da luz de 10 na menos 6 metros. Então, uma diferença gritante, tá? Por isso que é difícil a gente enxergar, né, de forma cotidiana, a difração da luz, por causa que o comprimento de onda da luz, ele é muito pequeno. É mais fácil nós enxergarmos a difração do som, porque ter um comprimento de 1 metro é mais ou menos, né, do que nos cerca. Nós temos aí as coisas, os obstáculos, as fendas, na ordem de grandeza de 1 metro. Né? Então, quando eu falo na ordem de grandeza, pode ser 2 metros, 3 metros, 5 metros, 30 centímetros, 40 centímetros, mais ou menos as coisas que nos cercam, tá? Então, a gente enxerga, nota mais, muito mais, a gente nota muito mais a difração no som do que na luz. Mas a difração não é um fenômeno exclusivo do som. Acontece na luz também. Fechou? Beleza. Bora nós. Vamos seguir. Bom, dando sequência, nós temos a polarização. A polarização é um fenômeno muito interessante. É um fenômeno que consiste em todos os pontos atingidos por uma onda vibrarem numa mesma direção e no mesmo plano. Como assim? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos uma grade, né, onde as tábuas estão localizadas de forma vertical e aqui de forma horizontal. Percebam que aqui tem uma pessoa girando de forma tridimensional uma onda, ela vibra de forma tridimensional. Normalmente a gente vibra para cima e para baixo, né, ou para frente e para trás, mas aqui é de tridimensional. Então essa onda tridimensional, ao passar pelo polarizador vertical, força a onda vibrar na vertical. Tudo bem? Se aqui fosse um polarizador horizontal, vibraria a onda, forçaria a onda a vibrar na horizontal. Percebam que essa parte aqui que eu estou apontando, ela tem já uma vibração, ó, uma vibração vertical. E uma vez que tu chega num polarizador horizontal, não tem como tu passar, né? Tu teria ali no caso uma fenda assim e a onda chega assim, ó, então ela não consegue passar. Se a onda chegasse horizontalmente, ela passaria. Então aqui tu tem na verdade dois polarizadores, um polarizador vertical e um polarizador horizontal. Percebam, queridos, que polarização não é uma coisa específica de ondas eletromagnéticas como todo mundo fala. Aqui é uma ideia bem interessante. A polarização acontece somente nas ondas transversais, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que pode ter, sim, polarização em ondas que são chamadas mecânicas. Lembrando que onda mecânica pode também ser transversal. Então, não existe polarização numa onda longitudinal, tá bom? São pequenas classificações aí que a gente não pode esquecer. O próximo fenômeno é muito interessante, que é o de ressonância. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse copo, né, as partículas e as moléculas que compõem esse copo vibram, tem uma vibração, uma frequência de vibração natural, né, que é própria do próprio corpo. Então, a partir do momento que tu emite uma onda, por exemplo, através desse rádio, e essa onda tem a mesma frequência da frequência natural de vibração do copo, tu vai aumentar a amplitude de vibração das moléculas que constituem esse copo. Então, o que vai acontecer? Olha ali, ó. Tu vai ver que aos poucos vai aumentando a amplitude de vibração do copo. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que o copo fala assim, ó, pô, não consigo aguentar mais essa amplitude de vibração. Tá muito grande, muito acima do que eu fui projetado para aguentar. Obviamente que o copo irá quebrar. Essa é a ideia da ressonância.
tá? Já vai quebrar aí, pessoal. Fique atento, cuidado que o vidro não vai pegar em você. Ponto. Uma coisa importante também, que é graças à ressonância que nós escutamos. A onda sonora vem, entra em ressonância com o meu tímpano e do tímpano vai para dentro, né? Onde eu escuto, vai para toda a caixa aí do meu ouvido. Então, graças ao meu ouvido, em específico o meu tímpano, entra em ressonância. A gente vai estudar em tubos sonoros lá, que o ouvido é um tubo fechado. Depois a gente vai falar mais características sobre isso, tá bom? Próxima ideia. A próxima ideia é interferência. Ó, quando num mesmo meio elástico propagam-se duas ou mais ondas, elas se interferem entre si e os pontos do meio oscilarão de acordo com a superposição destas ondas. Aqui existe um princípio chamado princípio da superposição. O que isso quer dizer? Quando essas ondas se encontram, haverá sim uma mudança, né? Haverá uma interferência. Pode ser uma interferência construtiva ou destrutiva, mas depois é como se nada tivesse acontecido. Da esquerda vem uma onda característica aqui, ó. Perceba que essa parte cinza seria se ela continuasse sem a interferência. Assim como vem uma da direita, e essa parte cinza aqui, ó, seria se não houvesse a interferência. Então, no momento da interferência, há ali a interferência, tá? Mas depois que elas se cruzam, é como se nada tivesse acontecido. Ou seja, você terá as mesmas características de frequência, comprimento de onda, velocidade iniciais, né? Os dados iniciais de cada onda, tá? Analisando os tipos de interferência, nós vamos começar com a interferência destrutiva. Quando uma onda vem por crista e outra por vale ou vice-versa, haverá uma interferência destrutiva. Pessoal, essa aqui é uma interferência destrutiva total ou parcial? Obviamente que você escreveu, falou parcial. Porque, por exemplo, se essa amplitude aqui vale 5 centímetros, tá? E essa amplitude aqui, por exemplo, vale 2 centímetros, tu vai ver que o fato de ter uma amplitude para baixo de 2 e uma de 5 para cima, nós teremos uma interferência destrutiva parcial. Se nós fizéssemos a conta aqui 5 menos 2, daria 3 centímetros, que é a amplitude resultante no momento da interferência dessas duas ondas que chegam em oposição de fase. Uma vem pela crista e a outra vem pelo vale, ok? Bom, nós podemos ter também a famosa interferência construtiva. Vamos imaginar que essa aqui está com, por exemplo, 3 centímetros de amplitude, a amplitude 2, e essa aqui está com uma amplitude 1, né? A onda que veio para a direita aqui, nós temos aqui, está na direita, perdão, uma amplitude de 1 centímetro. Quando elas, né, se encontrarem, tu vai ver que a soma das duas amplitudes será a amplitude resultante. Por que é construtiva? Porque as duas estão em cristas, né? As duas poderiam estar em vale tranquilamente. Aí fica 3 mais 1, 4 centímetros. Isso aqui é uma clássica interferência construtiva. Fechou? Bom, vamos seguir. Aqui nós temos uma interferência, na verdade, uma interferência muito interessante. Deixa eu separar aqui para vocês. Vou pegar aqui em branco. Aqui nós temos uma fonte 1 e aqui nós temos uma fonte 2. Aqui nós vamos colocar um termo chamado fontes coerentes. Fontes coerentes e em fase, se sai crista, as duas saem crista. Se uma sai em vale, as duas saem em vale. Então, sair em fase é que ou é crista ou é vale-vale. Se elas estivessem com inversão de fase, uma seria crista e outra seria em vale. Então, em fase é isso. Coerente significa com a mesma frequência. No final das contas, quando eu falar assim, ó, duas ondas coerentes e em fase, quer dizer coerente, ela terá a mesma frequência, como elas estão no mesmo meio, terão a mesma velocidade, como tem mesma frequência e mesma velocidade, terão o mesmo comprimento de onda. Então, basicamente, se eu falar coerente e em fase, são duas ondas com as mesmas características, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, duas ondas sendo criadas com as mesmas características. Duas fontes, duas ondas coerentes e em fase, tá bem? Bom,
Aqui eu vou fazer uma ideia bem simplesinha. Eu vou separar aqui em pontos, mas antes vamos lembrar o seguinte, ó. A gente lembra que linha cheia é crista e linha tracejada é vale. O encontro de linha cheia com linha cheia é como se fosse crista com crista. E o encontro de linha tracejada com tracejada, vale com vale. Então a gente sabe que crista crista ou vale vale é uma interferência construtiva. Perceba nesse ponto aqui, ó, que é a linha tracejada com linha cheia. Então é o encontro de crista com vale. É uma interferência destrutiva. E nesse ponto aqui em específico agora, que eu coloquei aqui, ó, é interferência destrutiva total, porque são ondas com as mesmas características. Então se eu encontrar a crista com o vale, será destruição total naquele ponto, tá? Eu separei aqui em pontos azuis e pontos pretos. O que são os pontos azuis? São as interferências construtivas. E o que são os pontos pretos? São as interferências destrutivas. Uma forma de cobrar essa questão é de forma visual, como eu estou te mostrando. Como assim de forma visual? Percebo que visualmente dá para eu enxergar quais pontos têm interferência destrutiva e quais pontos têm interferência construtiva e destrutiva, e vice-versa. O que eu posso fazer é, por intermédio das contas, chegar à conclusão se a interferência é construtiva ou destrutiva. Por isso a gente vai aprender uma coisa chamada diferença de marcha, tá? Seguinte, pega esse ponto vermelho. Da fonte 1 até o ponto vermelho, nós temos uma distância. Da fonte 2 até o ponto vermelho, nós temos uma distância x2. Então é o seguinte, vamos lá. A diferença, né, entre esses dois x's, que pode ser x1 menos x2 ou x2 menos x1, é o que nós chamamos de diferença de marcha. O fato de tu fazer x1 menos x2 ou x2 menos x1 pode acarretar num valor positivo ou negativo, dependendo das distâncias que nós temos em relação à fonte. Por isso que a gente calcula a diferença de marcha sempre em módulo. O resultado é sempre em módulo. Mas para que serve isso, professor? Basicamente, tu pode ter essas distâncias em função dos comprimentos de onda ou valores, tipo, isso aqui vale 4, isso aqui vale 3. Mas o que eu quero que tu enxergue é o seguinte, ó. Se nós olharmos aqui, ó, a distância entre crista e vale é a metade de lambda, porque é lambda sobre 2. A gente lembra que de crista a crista vale lambda, então a metade é lambda sobre 2. Inclusive, dá para a gente criar aqui, ó, as distâncias x, né, x1 e x2 em função de lambda sobre 2. Quer ver? Ó? Olha só, aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, 4. 4 lambdas sobre 2. Pode contar aqui, ó. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 lambdas sobre 2. Se eu fizer a diferença de marcha em módulo desse exercício, eu poderia fazer 4 lambda sobre 2 menos 5 lambda sobre 2, ou ao contrário. Então, em módulo, dará 1 lambda sobre 2. Aí tu fala assim, professor, mas o que significa isso? Calma. Eu vou pedir para você a gentileza, tá? Deixa eu fazer aqui uma anotação. No nosso primeiro exemplo, vou anotar aqui, ó, o módulo do delta, deixa eu fazer bem certinho aqui. No nosso primeiro exemplo, o módulo do ΔX deu 1 lambda sobre 2. Legal? Vamos para o nosso próximo exemplo. Deixa eu primeiro apagar aqui, ó, para não deixar isso aqui muito sujo. Tá? Vamos fazer aqui com calma. Beleza, vamos lá. O nosso próximo exemplo, eu vou mudar aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui de baixo. Então, nós temos um x1 e o x2. Percebam que agora o nosso x1, a distância é quanto? Vamos contar. 1, 2, 3. 3, né? Lambdas sobre 2. E o próximo? Continua sendo 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E lembra que a diferença de marcha é um menos o outro. Em módulo, 3 menos 5 ou 5 menos 3, dará então 2 lambdas sobre 2. Percebam que a minha nova conta, eu vou colocar aqui, ó, o meu novo ΔX, que é a minha nova diferença de marcha, deu 2 lambdas sobre 2. Uma coisa interessantíssima que vocês precisam entender é que, dependendo do ponto que você escolha,
a diferença de marcha assumirá um padrão, que será o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem. A diferença de marcha assumirá um padrãozinho bem fácil de identificar. Será a diferença de marcha igual a n lambda sobre 2. Perceba que esse n aqui da frente, ó, esse nzinho que eu estou apontando aqui, ó, é esse valor que aparece aqui na frente, ó, n lambda sobre 2. E esse n aqui na frente, dependendo da situação, ele pode assumir valores pares ou valores ímpares, tá? Quando as ondas, né, estão em fase, a gente diz que se esse n é par, é uma interferência construtiva, e se o n é ímpar, uma interferência destrutiva. Então, se o n é par, que é o caso aqui, ó, desse exercício que eu fiz com vocês agora, né? Se é par, é uma interferência construtiva, que eu vou chamar de C, de interferência construtiva. Deixa eu só apagar aqui e fazer bem certinho. E C, interferência construtiva. E se for ímpar, interferência destrutiva, tá? Deixa eu voltar aqui no desenho para vocês confiarem em mim. No primeiro, nós temos esse ponto aqui, ó, né, que é uma interferência destrutiva, por isso que deu 1. E no segundo ponto é o ponto que é crista com crista, pode ver ali ó, que é crista com crista, por isso que deu um valor 2, que é um valor par. Então essa é a grande ideia, tá? É através de contas como essa que a gente acaba enxergando se a interferência de um ponto específico é uma interferência construtiva ou destrutiva, sacou? E se as ondas vierem com oposição de fase, só faz ao contrário. Se é par, passa a ser destrutiva, e se é ímpar, passa a ser construtiva, tá? Poucos exercícios cobram essa em oposição de fase, 99% dos exercícios falam em fase, e os que não falarem significa que já é em fase, beleza? Bom, vamos seguir. Aí, queridos, dando sequência, nós temos aqui a famosa experiência de Thomas Young. Aqui, inicialmente, nós temos uma fenda, uma única fenda, né? E aqui partícula. Percebo que a partícula tem uma propagação aqui, ó, bem certinha, né? Tem ali, após passar pela fenda, elas ficam marcadas bem certinhas. Essa era a ideia que se tinha da luz, né? A luz tinha essa ideia que a luz propaga-se em linha reta. Mas graças à fenda dupla de Thomas Young, né, e a experiência clássica aqui, ó, dá pra gente enxergar que a luz não se propaga em linha reta. Percebam, queridos, que nesse momento aqui está tendo a difração, né? A magia e o grande lance, né, para tu enxergar com detalhismo o que vai acontecer, a gente vai ter agora a fenda dupla, tá? Olha só que interessante, pessoal. Vou até dar um pause aqui na hora certa. A partir do momento que as duas ondas passam pelas duas fendas, há a famosa difração, né? Então nós temos a mudança no formato da onda. Esses pontos claros, que nós vamos chamar de franjas claras, são as interferências construtivas. Essas interferências construtivas, volta aqui, não era para ter travado. Essas interferências construtivas, vamos voltar lá, aqui, vai lá. Essas interferências construtivas, elas se projetarão lá na parede. Então essa é uma das famosas experiências, olha que interessante, pessoal. Essas linhas brancas são as interferências construtivas sendo projetadas lá na parede. Nós chamamos de franjas brancas. E entre as franjas brancas, nós temos as franjas escuras, que são as interferências destrutivas, tá? Essa é a famosérrima experiência de Thomas Young. Muito interessante mesmo, comprovando que a luz não se propaga em linha reta. E lembrando, queridos, que difração, que eu já conversei com vocês lá atrás, é uma das experiências aí que faz, né, com que tu analise a diferença entre partícula e onda. Beleza? Bora nós. Aí nós temos alguns exemplos aqui. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Na verdade, um exemplo e depois mais um assuntinho para nós acabarmos essa aula. Em um tanque de ondas, duas fontes, F1 e F2, oscilam com a mesma frequência e em concordância de fase, produzindo, deixa eu pegar aqui minha caneta, produzindo ondas que se superpõem no ponto P, como mostra a figura. Já mostra a figura para vocês. A minha distância entre a fonte 1 e o ponto P vale 80 centímetros, que é o meu x1. Já vou botar aqui, ó, x1 vale 80 centímetros.
tá? E o meu F2 e o P tem uma distância de 85 centímetros, ou seja, a distância 2 vale 85 centímetros. Para qual dos valores de comprimento de onda, ou seja, para qual dos valores do comprimento de onda, das ondas produzidas por F1 e F2, ocorre um mínimo de interferência de intensidade e interferência destrutiva. Ocorre um mínimo de intensidade e interferência destrutiva no ponto P. Então, quando ele fala o mínimo de intensidade, que é o primeiro valor, interferência destrutiva, então nós temos que analisar o seguinte, ó, nós temos aqui a famosa equação, né? Que a diferença de marcha em módulo igual a n lambda sobre 2. O que eu preciso interpretar nesse final? O mínimo de intensidade, então é o menor valor de n para quando for uma interferência destrutiva. Como nós estamos em fase destrutiva, tem que ser valores pares ou ímpares. A gente já sabe que para quando nós temos a mesma fase, os n's devem ser ímpares. Então a menor intensidade é quando o n for igual a 1. Essa é a dinâmica da leitura, tá? Então aqui nós temos a nossa fonte, tá? A fonte 1 e a fonte 2 em relação aos pontos. Aqui já estão as distâncias. Nesse exercício nem precisava do desenho, mas eu coloquei para vocês terem uma noção de como funciona. Aí eu venho aqui e faço normalmente. Ó. O módulo de ΔX é igual a n lambda sobre 2. O módulo vai ficar 80 menos 85, que no caso em módulo dará 5, que é igual a n igual a 1, vezes lambda sobre 2. 5 vezes 2, 10. Então, o comprimento de onda, nesse caso específico, são 10 centímetros. Letra D. Fechou? É assim que vai funcionar esse tipo de exercício. Bora nós. Dando sequência, estamos em mais um fenômeno muito interessante. O que é o batimento? É a superposição de duas ondas periódicas com frequências quase iguais. Esse quase iguais, queridos, na prática significa que a diferença entre elas não pode ultrapassar 10 Hz. O legal é que seja um pouquinho menos de 7. Por exemplo, vamos imaginar que a frequência 1 seja de, sei lá, vamos ver aqui qual está oscilando mais rápido. No caso, não dá para diferenciar muito bem. Vamos imaginar que a de cima seja de 500, tá? 500 Hz. E a de baixo seja de 506 Hz, tá? Originando uma onda flutuante periódica de amplitude flutuante, tá? Originando uma onda resultante periódica de amplitude flutuante. Como assim? Percebam que essa onda resultante, ela é o resultado das ondas de frequência 1 e frequência 2. O que a gente precisa enxergar? Existem duas frequências diferentes. Tem a frequência resultante, que no caso a resultante seria a frequência média entre as duas. Como assim, professor? A média, né? Eu ia pegar as duas e ia fazer a continha normal. Ia ser a frequência resultante, ia ser 500 mais 506 sobre 2. Então a frequência resultante da onda seria a média das duas, que nesse caso daria 503 Hz. E percebo que tem uma frequência de oscilação aqui da amplitude, ó, essa amplitude vertical aqui, ó, que não é na mesma frequência da própria onda. Essa frequência de amplitude aqui, que a gente chama de frequência, uma amplitude flutuante, é a tal da frequência de batimento. Como é que se calcula? Uma menos a outra, tá bom? Então, ela vai fazer o módulo de uma menos a outra. Travou aqui. Por que não vai aqui? Agora. Pronto. Uma menos a outra, que é a frequência de batimento. Para vocês terem uma ideia, a gente afina o violão, né? Quando fica ali batendo, por exemplo, uma nota, fica tum, dum, dum, dum. Aí debaixo faz tum, dum, dum. Aí tu bate as duas, tum, dum, dum, dum. Sai um som só, que seria a frequência de batimento das duas ali, a frequência resultante das duas. Beleza? Isso aqui é o som, o fenômeno do batimento. Caiu poucas vezes já essa teoria, mas é importante reforçar que o batimento só acontece quando as frequências são quase iguais, que a diferença seja inferior a 10 Hz entre as duas ondas, tá? Fechou? Vamos nós. Dando sequência, nós vamos à nossa última ideia desse módulo, que a gente chama de ondas estacionárias.
é o possível resultado da interferência entre a onda incidente e sua respectiva onda refletida. Se você pegar a sua mão, aqui tu prende uma onda num gancho, numa parede e fica oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, você vai criar ondas e essas ondas vão se interferir. Então tu vai ter aqui o resultado de uma interferência, tu vai ter aqui um ponto fixo. A gente já sabe que uma onda, quando chega em crista no ponto fixo, volta em fase e vice-versa. Então nós temos aqui uma junção de fenômenos de interferência e reflexão. A ideia dá a sensação que essa onda está parada, por isso que a onda é estacionária. Alguns pontos nós temos que saber os nomes. A interferência destrutiva a gente vai chamar de nó. A interferência construtiva a gente vai chamar de ventre. Aí nós temos aqui entre nó e nó, né? Ou a gente chama de fuso, ou aqui no caso a metade de um comprimento de onda, tá? A distância entre dois nós consecutivos a gente chama de fuso. Lembrando que essa distância fuso é metade do comprimento de onda, né? Porque daqui até aqui seria o comprimento de onda. Cuidado, tá, pessoal? Aqui ainda não é a aula dos tubos e das cordas. Claro que é o começo, mas ainda nós não chegamos nessa aula. Lá a gente vai falar mais sobre os harmônicos, primeiro harmônico, segundo harmônico. Não é nessa aula ainda, tá bom? Bom, um forno de micro-ondas fazendo com que as moléculas de água presentes nos alimentos vibrem gerando calor. O processo baseia-se nos fenômenos de reflexão e interferência de ondas eletromagnéticas, produzindo ondas estacionárias dentro da cavidade do forno. Considere um forno de micro-ondas cuja cavidade interna tenha 30 centímetros de largura e que dentro dele se estabeleçam ondas estacionárias conforme representado na figura a seguir. Aqui está a nossa figura e vamos à pergunta. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é de 3 vezes 10 na 8, aquele valor clássico, a frequência de vibração das ondas, das micro-ondas representadas dentro desse forno em hertz é quanto? Então ele quer saber a frequência, tá? A frequência em hertz, beleza? Ele nos deu que a velocidade vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá? E ele veio aqui e nos deu essa informação aqui importante aqui, ó. Pessoal, eu não vou contar aqui, ó, né, qual é o harmônico, etc. Eu vou fazer aqui algumas contas que são um pouquinho mais visuais e trabalham mais com lógica. Se nós começarmos aqui, ó, olharmos aqui, ó, deu esse mesmo ponto, então deu um comprimento de onda, ó, 2 comprimentos de onda e meio. Então, olha só, tem uma oscilação, 2 oscilações e meia. Percebam que para 2 lambdas e meio, nós tivemos um comprimento de 30 centímetros. Tudo bem? Então, dá para eu dizer que o comprimento de onda, de cada onda, obviamente, é 30 dividido por 2,5. Nós que somos bons em matemática, isso aqui dará 12 centímetros. Então, o comprimento de onda vale 12 centímetros, que é uma informação que eu não tinha. Então, o comprimento de onda vale 12 centímetros. Como eu sei o comprimento de onda é velocidade, para achar a frequência é só usar a equação fundamental ondulatória. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. 3 vezes 10 na 8 igual a 12. Como aqui nós temos a frequência em hertz, é porque está no sistema internacional, então vou transformar isso aqui para metros, que dá 0,12 metros. Então isso aqui vai ficar 0,12 vezes F, onde F é igual 3 vezes 10 na 8 dividido por 0,12. Então isso aqui vai ficar 3 por 0,12, vai dar 25 vezes 10 na 8. Aí é só arrumar aqui, né? Passar uma casa para a esquerda, vai ficar 2,5 vezes 10 na 9 Hz, tá bem? Então, finalizamos aí a questão com a resposta sendo letra E. Fechou, queridos? Bora nós! Bom, finalizamos essa parte aqui, tá bem?
Voltamos na próxima aula com mais ondulatória. Até mais, queridos. Tudo de bom. Tchau, tchau.